O tema de hoje é a criação e a queda do homem. Por que a gente fala queda? Porque o homem tinha um patamar, assim, uma dignidade, assim, muito bem feita por Deus, né, logo no início, e pela desobediência ele perdeu essa dignidade. Então vamos começar pela ideia da criação. O Gênesis narra a criação como 7 dias, ou seriam 7 etapas da criação, que culmina com a criação do ser humano. Criou o céu, a terra, os animais, as plantas, os peixes, etc. E por último, o ser humano. E esse ser humano era a imagem e semelhança de Deus, no sentido do quê? No sentido de que ele tem capacidade de amar, tem inteligência e vontade. Antes do homem, Deus tinha criado os anjos. Esses anjos tiveram uma prova também, antes de conhecer a Deus. A gente não sabe qual que foi essa prova, mas alguns anjos se revoltaram contra Deus. Falaram assim, não servirei, né? Foi o grito de Satanás, não servirei a Deus. E aí ficou para sempre afastado de Deus, é o que a gente chama de demônios. E depois os outros anjos, que são os anjos que falam servirei a Deus, né? Que são os mensageiros de Deus, que são os nossos companheiros também aqui nesse mundo, né? Os anjos da guarda, etc. Esse a gente chama simplesmente de anjos. Uma criatura espiritual criada mais perfeita que o ser humano. O ser humano, quando foi criado, recebeu vários dons que não são da própria natureza humana. Por exemplo, o dom da imortalidade, o dom de não sofrer dor, o dom de ter o domínio total sobre as paixões. São dons que a gente chama de preternaturais. E recebeu um dom sobrenatural, que é um dom acima da natureza, que é o dom da graça divina, de estar em contato com Deus. Adão e Eva não passariam pela morte, iriam direto para o céu depois de passar por uma vida aqui de, 100, 200, 300 anos, não importa. Cumpriu o dever dele aqui e iria para o céu. Mas Deus deu uma prova também para o ser humano. Lá no Gênesis está narrado assim, você pode fazer de tudo aqui no Éden, né? Menos comer da fruta desta árvore. E aí conta o Gênesis que a serpente, que simboliza o demônio, o pai da mentira, seduziu Eva. Falou, olha, Deus falou para vocês que se vocês comerem, Deus falou que vocês não comerem dessa árvore, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês serão como deuses. E Eva ficou tentada, o fruto parecia saboroso, ela comeu, deu de comer para Adão, e aí Deus apareceu e falou, escuta, vocês comeram da fruta que eu pedi para vocês não comerem? Aí Adão falou, Eva que me deu, e você, por que você comeu? Foi a serpente que me enganou. Então a partir de agora, vocês vão perder esses dons todos que vocês tinham, vocês vão ser expulsos do paraíso, esse paraíso terrestre que chamava ali o Éden. Então vocês vão trabalhar, o homem foi feito para o trabalho, né? Trabalhar é cuidar da terra. Vocês vão trabalhar, vão ter dor, vão ter sofrimento e vão passar pela morte. Só que Deus já tinha um plano eterno, né, para essa desobediência de Adão. Ele ama tanto o ser humano que ele falou, vou dar um novo jeito de Deus chegar ao céu, de homem chegar ao céu, né? De homem chegar a Deus. E qual foi esse meio? O próprio Deus se encarnar nesse mundo para nos ensinar o caminho do céu, para nos livrar dos nossos pecados, né? O pecado inicial, que é esse pecado original de Adão e Eva, causou todo esse dano à humanidade. Daqui a pouco nós vamos explicar isso. Mas Jesus Cristo devolveu essa possibilidade da gente receber a graça santificante e de ir para o céu. Então, resumidamente, a história do ser humano é essa. Então, vamos falar um pouquinho dos dons preternaturais, que eu já falei, o dom de não morrer, o dom de não ter dor, o dom de ter o domínio das paixões. O homem seria um ser humano assim perfeito, né? Só que ele não é, a gente sabe. Com o pecado original perdeu esses dons, ele passou a ter uma malícia, uma tendência a fazer as coisas erradas, apesar de ser atraído pelas coisas corretas. Passou a ter mais dificuldade para fazer as coisas, passou a se cansar quando trabalha, né? Todas essas coisas que ele perdeu.
E a graça santificante, que foi o dom maior, né, a presença de Deus, ele precisou receber de volta. E aí uma pergunta que um garoto fez na catequese, né? Por que é tão importante o batismo? Porque o batismo é a nossa porta de entrada com a graça santificante. É como Deus vem morar na nossa alma de novo, né? A gente nasce sem essa presença de Deus na alma, a gente nasce já com uma alma imortal, a gente vem à luz no mundo, né, com uma alma imortal, que é colocada por Deus no nosso... Quando a gente é um embriãozinho, a gente já tem uma alma imortal. A gente nasce e aí precisa ser batizado. Quando? O quanto antes é melhor. Quer dizer, você colocar Deus na alma de uma criança, ela já está agindo na presença de Deus, já está agindo com a graça santificante. Ela até os 7 anos não comete pecado porque ela não tem o uso da razão. Então, se ela morre nesse período, ela está no céu. Então, é fundamental essa ideia do ser humano, de receber a graça santificante através do batismo. Então, os pais têm essa responsabilidade de batizar os filhos. E se vocês sabem de alguém que precisa ser batizado, orienta os pais para batizar essa criança, para que ela passe a fazer parte dessa família de Deus. Depois, ao longo da vida, a criança perde, depois de 7 anos, né, um pecado. O pecado é uma desobediência voluntária, é uma lei de Deus, que nós vamos tratar os 10 mandamentos. Você sabe que uma coisa é errada e você vai e faz, ou você pensa em fazer, ou você, vamos dizer assim, tentou fazer, mas não conseguiu, né? São os tipos de pecado: pecados por omissões, pecado por pensamentos, por palavras e por atos. Todas essas ofensas a Deus, se elas são graves, elas rompem a presença de Deus na nossa alma. E o modo de conquistar essa presença novamente é através da confissão. É um sacramento onde Deus nos dá o perdão e nos devolve a graça santificante para que os nossos atos, de novo, voltem a ter um valor sobrenatural. Beleza. Recebi a graça santificante, vou tendo essa vida sobrenatural. Como é que eu faço para aumentar a graça santificante? A principal maneira é através da oração. Por isso que eu falo sempre, a oração é muito importante. O que é orar? É falar com Deus. Do quê? Da nossa vida e da dele. Conhecer um pouco a vida de Deus e por que você é tão bom, por que você é tão paciente, o que você espera de mim, né? E conhecer-nos com o olhar de Deus. Então, conhecer-nos e conhecer a Deus. Isso é oração, que a gente consegue através de uma conversa pessoal. Qualquer lugar, Deus está em toda parte, você se coloca na presença de Deus, já começa a fazer oração. Eu creio que você está aqui, que você me vê, que você me ouve, me ajuda a conversar com você. E já começou a oração. Então marca um tempo, uma hora determinada para criar esse hábito, né? Que é importante. E você recebe graças de Deus, luzes às vezes para sua mente, força para você fazer aquilo que Ele espera de você, aquelas forças que a gente falou para a gente pedir para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus, né? E Ele atua conforme a gente pede. Uma outra maneira de a gente conseguir a graça de Deus são as nossas boas obras. O que são boas obras? São coisas boas que a gente faz para os outros, que tornam as pessoas melhores, mais felizes. Então, fazer boas obras com a intenção de agradar a Deus, com a intenção de fazer o bem para os outros, nos concede mais graça santificante. E a outra coisa, canal da graça, são os sacramentos. Eu já falei para vocês da confissão, que nos ajuda a recuperar a graça. E um outro sacramento importantíssimo, que a gente recebe muitas vezes na vida, é a Eucaristia, que é preparada e a gente recebe na comunhão, nas missas. Toda comunhão ela é preparada na missa, que é uma renovação do sacrifício de Cristo na cruz, e lá a gente tem a oportunidade de poder comungar, desde que a gente esteja em estado de graça, que a gente não tenha consciência de pecado mortal. Nós vamos falar disso mais para frente, mas é importante ter essas ideias claras na cabeça. Então a ideia da criação do homem é essa. O homem foi criado num estado assim privilegiado, perdeu vários dons de que por culpa própria, Deus trouxe esses dons de volta para ele, não trouxe os préternaturais, né?
Todos nós vamos passar pela morte, a gente tem a dor, tem o sofrimento, mas o fim nosso é encontrar Deus, é a felicidade eterna. Isso é a nossa fé, né? Isso é o que dá a razão para a nossa vida, para enfrentar todas as dificuldades. Tá bom? Até a próxima, gente.